Queridos, a palavra que o Senhor colocou em meu coração para esta manhã, eu quero convidá-lo, abra a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Salmos, mais especificamente no Salmo de número 127, Salmo 127, versículo de número 4, Salmo 127, versículo 4, um culto da família. Você que achou, por gentileza, em podendo, coloque-se de pé. Salmo 127, versículo 4. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga não achei. Amém. Versículo 4 diz assim: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos continuar a te louvar aqui, exaltá-lo, Deus, a bendizê-lo. Obrigado, porque é muito bom elogiarmos a Ti, Deus. Louvar é elogiar. Deus, nós já chegamos à Tua presença nesta manhã, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, ao mesmo tempo sabedores, meu Pai, que em Ti nós somos mais do que vencedores. Senhor, fala conosco, precisamos ouvir a Tua voz, assim como já falaste em meus louvores, as oportunidades, continua a falar conosco, precisamos de Ti. Usa-me nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Podem se sentar. Querido, certamente você já ouviu esse trecho, já ouviu alguma ministração sobre essa temática. Eu quero pregar sobre família nesta manhã. É algo que Deus tem me incomodado bastante. Família é a base de uma sociedade. Família foi a primeira direção que Deus deu a Adão ao colocá-lo numa anestesia geral, onde ele dorme, para que aí da sua costela fazer uma mulher que fosse idônea, auxiliadora, e o nome dela era Eva, e a partir daí uma família foi constituída, a partir daí uma sociedade nasce. Família, o primeiro milagre que Jesus fez nessa terra foi nas bodas de Caná, lá em Caná da Galileia, onde ele vai até um casamento. Ou seja, Jesus sempre esteve no seu primeiro milagre, foi em meio a um casamento. Família é o alicerce para as nossas vidas. E quando eu leio esse texto de versículo 4, como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Nossos filhos, a analogia que Deus usa nesse versículo 4 do Salmo 127, é que os filhos são essas flechas que são lançadas. E quando eu começo a ler sobre essa analogia, queridos, para termos um entendimento melhor, voltemos, por favor, ao versículo 1, Salmo 127, versículo 1. Vamos ler todo esse salmo que muito edifica as nossas vidas, amém? Salmo 127, versículo 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Que esse texto é tão rico, é de uma dependência tão grande, é de prioridade, é de colocar Deus em primeiro lugar. A Bíblia começa dizendo, olha, se o Senhor, e o Senhor aqui, sempre quando você for ler o Senhor em letras maiúsculas, desde a primeira até a última, é o tetagrama, é o nome impronunciável de Deus, ok? É um nome que é o YHWH, o nome por serem somente consoantes, não há como pronunciar esse nome, é um nome impronunciável. Depois vieram os maçoretas que começaram a colocar vogais ao texto hebraico, porque o texto, ou melhor, o vocabulário, o alfabeto hebraico não possui vogais. Então, depois que foram adicionados para uma leitura, e se chegou até uma definição, não uma definição, mas nomes mais aproximados ao nome de Deus a partir do momento que você coloca vogais. Aí tem Yahvé, Jeová jamais, porque o nome J, a letra J, a pronúncia dela não existe no hebraico, ok? Então seria Yahvé, tantas possibilidades para esse nome. Mas o certo é que eu quero extrair aqui desse nome impronunciável. Eu louvo a Deus porque uma das primeiras vezes, entre outras, mas onde esse nome de Deus é apresentado, é Moisés indo até Faraó. Quando Moisés vai até Faraó, ele pergunta: Senhor, em nome de quem? Como é que eu irei até Faraó para libertar o povo de Israel da escravidão? E Deus fala: diga que o Eu Sou te enviou. O Eu Sou, que é esse tetagrama. Então, o que é o tetagrama? O que é o nome de Deus? É Eu Sou. Pastor, não entendi nada. Eu sou. A própria expressão Eu Sou, ela não permite que ninguém indague quem ele é.
Deus é tão soberano, tão poderoso, que não cabe ao homem perguntar quem ele é. O homem não consegue descortinar quem é Deus. Quem é Deus? Eu sou. Mas como assim, Deus? Eu sou o que sou. O ser humano não consegue me definir. Eu sou o que sou. Eu sou soberano, eu sou todo poderoso, eu sou o Criador. Eu criei os céus e a terra, eu criei o ser humano. O eu sou já define. Quando você quer se apresentar, você tem que dar características suas, né? Para que você possa entender. Deus é Deus, queridos. Eu sou. Eu sou. Amém? E é interessante que assim começa o texto. Se o Senhor não edificar a casa, e casa, entenda, sua família, sua casa estrutural. Essa palavra casa, beit, no hebraico, é uma palavra que a gente chama polissêmica, né? Uma palavra com vários significados. A palavra casa, o hebraico, melhor dizendo, é um idioma muito pobre, no sentido de ter poucas palavras significando tantas coisas. Então, essa palavra beit, casa, pode ser a casa estrutural, pode ser a casa família, pode ser a casa casamento, pode ser a casa intimidade. E a Bíblia é clara, se o Senhor não edificar a casa, o que é edificar uma casa, queridos? Nós conhecemos uma casa quando ela aparece, já tem a sua estrutura visível, mas o edificar começa nos alicerces, né? Começa naquilo onde ninguém vê, debaixo da terra. Você levantar uma casa, muitos não dão valor aos alicerces porque não é algo que você vê, mas a casa, a base dela é toda fundamentada nos alicerces. Se o alicerce é mal colocado, a casa é fadada à destruição, à queda. Então, quando a Bíblia diz, olha, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não começar esta obra, se o Senhor não fundamentar a tua casa, se o Senhor não estiver como primícia na sua vida, se o Senhor não estiver como alicerce da tua casa, você pode fazer o que for. Você pode ser um excelente marido, você pode ser uma excelente esposa, você pode ter uma vida financeira abastada, você pode ter todos os recursos que o mundo pode ter, mas se o Senhor não edificar, você pode colocar alarme na sua casa. A questão não é colocar ou deixar de colocar, ok? O homem tem que fazer a sua parte, ok? Você tem que ser um bom marido, você tem que ser uma boa esposa, você tem que buscar recursos para sua casa, você tem que proteger o seu lar, você coloca alarme, você paga seguro para tentar, caso um evento extraordinário aconteça, esteja assegurado financeiramente aquilo, você toma suas precauções. Mas o que a Bíblia diz é o seguinte, por mais que você tome tudo isso, se o Senhor não edificar a casa, o texto continua, em vão trabalham os que a edificam. Ou seja, toda essa sua segurança, toda essa sua preocupação, todo o seu cuidado, que é louvável, que é indicado, que deve ser feito, mas se o Senhor não edificar, tudo é em vão. A tua segurança, a tua percepção de segurança, a sua confiança, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Então, por mais que tomemos todos os nossos cuidados, se o Senhor não estiver em primeiro lugar nas nossas vidas, tudo que nós fazemos é em vão, porque uma hora ou outra poderá ocorrer um problema, uma adversidade, e você não vai ter a quem recorrer. Amém? Em momento algum, Deus está falando que você está isento de problemas, dificuldades. Em momento algum, Deus fala que você estará isento de precalço na sua vida. Mas, se o Senhor edificar a casa, eu me lembro de Mateus capítulo 7, que a Bíblia diz, olha, e aproveitando o gancho das oportunidades, olha, se você for ouvinte e praticar, aquele que ouve e pratica as minhas palavras, é como um servo prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Agora, se você é ouvinte e não pratica as minhas palavras, você é um servo insensato, como aquele que constrói a sua casa sobre areia. A construção foi feita sobre areia, tem uma aparência legal, bacana, mas as chuvas batem, os ventos batem, como bateu sobre a casa que foi construída sobre a rocha, e bateu também sobre a casa que foi construída sobre a areia. A que foi construída sobre a areia, ela desmorona. Os mesmos ventos, mas o que dá base é o fundamento, é a rocha. Pedro vai declarar, 1 Pedro vai dizer que essa rocha é Cristo Jesus. Amém? A tua casa tem que estar fundamentada em Cristo Jesus. Interessante que Pedro fala que é a pedra rejeitada pelos construtores,
Porque quando ia se construir um prédio, procuravam-se o quê? As pedras melhores, as pedras mais retilíneas, as pedras mais lisas, para botar uma sobre a outra. E assim construir um prédio. Então, mas a pedra rejeitada era aquela que tinha curvaturas, não como as ideais, não tinha uma linha bem fixada. E essas pedras eram rejeitadas, deixadas de lado. Mas quando você vai fazer um arco, por exemplo, de uma porta, o que fundamenta ela é a pedra que é irregular. Ela segura todas as demais portas. Ou seja, todo arco. Quem já viu aquelas casas com aquela arquitetura arabesca, aquela arquitetura de arcos? Ou seja, o que fundamenta, o que prende aquele arco de pedras é a pedra do meio. É a pedra angular, é uma pedra que faz um ângulo assim, como se fosse um triângulo, e todas as demais são sustentadas por ela. É a pedra rejeitada, que ninguém queria, mas agora, pelas curvaturas dela, ela é ideal para prender, por exemplo, um arco de uma porta. Jesus fala assim, essa analogia que Jesus usa: eu fui a pedra rejeitada. Jesus foi rejeitado pelos judeus, mas ele se tornou a pedra fundamental da nossa fé. Amém, queridos? Onde todo edifício bem ajustado é através dessa pedra angular, Jesus Cristo de Nazaré. Então, quando eu leio esse texto, é impossível não voltar para Jesus. Se Jesus não edificar a tua casa, queridos, você vai trabalhar, você vai se esforçar, você vai lutar, você vai colocar dinheiro em casa, mas parece que, como Ageu diz, parece que eu coloco o dinheiro dentro de um saco furado. Esse saco vai caindo, o dinheiro vai caindo, e eu trabalho, e parece que nunca tem resultado. Parece que a minha vida nunca muda, a minha casa não muda, parece que eu coloco o dinheiro num saco furado, e você se esforçando, trabalhando, se esmerando, você, do suor do seu rosto, você buscando sustento, mas saco furado, porque não tem fundamento. O fundamento não é Cristo, você não colocou o Cristo em primeiro lugar, como diz Romanos capítulo 12, versículo 2, né? Não vos conformeis com esse século. Quando você não se conforma com o padrão desse mundo, você coloca Cristo em primeiro lugar. Amém? E você começa a mudar, e a sua casa começa a estar estruturada. Quando você começa a ouvir a palavra e pratica, é obediente, Deus começa a ser o baluarte, começa a ser a proteção, o fundamento da tua casa. Amém, meus amados? Glória a Deus. Então, se o Senhor não edificar a casa, coloca o Senhor como fundamento, alicerce da tua casa. Amém? Glória a Deus. E o texto continua no versículo 1 ainda: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela, o vigia, né? À toa ele fica, se o Senhor não for o fundamento dele. Versículo 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão que penosamente granjeaste, trabalhaste, né? Aos meus amados ele o dá enquanto... Olha que Deus fala, você pode ralar, isso que Deus está falando, olha. Você pode ralar, você pode dormir tarde, você pode repousar tarde, você pode comer o pão trabalhando o máximo, você pode dar o seu máximo, teu suor, seu tempo, dormir tarde, acordar cedo. Mas se eu não tiver como primeiro lugar na sua vida, você não vai entender o que é edificar uma casa. Porque para os meus, a Bíblia diz, eu darei enquanto eles dormem. Os que confiam em Deus, colocam o Senhor como aquele que edifica a sua casa. Enquanto você está dormindo, Deus está te abençoando. Em momento algum, Deus está falando para você parar de trabalhar, tá bom, queridos? Por favor. Vou dormir agora o dia inteiro, porque Deus vai me dar. Misericórdia, tá? Misericórdia. Amém? Nem Deus dormita, o guarda de Israel não dormita. Então não durma, tá ok? Mas tem o sono dos justos. Amém? Trabalhe o dia inteiro, se esforce sim, mas saiba quem coloca o Senhor em primeiro lugar na sua vida, Ele dá dormindo, queridos. Deus te agracia dormindo. A notícia chega pela manhã e você é abençoado em nome de Jesus. Amém? Versículo 3, aí a partir do versículo 3 é onde eu quero me concentrar mais na pregação desta manhã. Amém? Versículo 3 diz assim: herança do Senhor são os filhos. Guarda isso, queridos. Os filhos não são seus, são heranças que Deus compartilhou contigo. Deus compartilhou a sua herança e deixou para você guardá-la da melhor forma possível. Os filhos é como nós somos como mordomos, nós cuidamos de algo que é de Deus. Os nossos filhos, nossos entre aspas, são de Deus, herança do Senhor.
Deus deixou uma herança para mim, para Luciana, Mateus e Débora. Uma herança foi dada a nós. E essa herança, queridos, eu quero cuidar da melhor forma para um dia devolver ao Senhor. A função dos pais é devolver os filhos da melhor forma possível para Deus. Amém? É herança que foi dada. Herança precisa ser cuidada, herança precisa ser multiplicada, herança precisa ser alimentada, herança precisa ser exercitada. Nossos filhos precisam crescer. E aí a gente começa a entender, a partir do momento que herança minha, é muito mais responsável eu me torno como pai, como mãe. É algo que é de Deus. E Deus me chamou para cuidar da herança que é dele. Então a nossa responsabilidade, ela torna-se assim, muito intensa, porque os filhos são do Senhor, e Ele compartilhou essa herança com cada um de nós. Amém, meus amados? Glória a Deus. Receba essa herança abençoada. E o texto continua: o fruto do ventre, o fruto do ventre, os filhos, né? Galardão, recompensa. É interessante, queridos, porque esse é o primeiro... como assim? Se eu pudesse falar desta forma, é um dos poucos galardões que você recebe em terra. Porque galardão se recebe pós-morte, ok? E pós-ressurreição. Mas isso é outro assunto. Mas é interessante que na terra, o seu filho é galardão, é recompensa. Deus o recompensou, Deus a recompensou com esse filho que Deus te deu, a herança que Deus deu, é recompensa para você. Ah, pastor, se eu soubesse como é que é o meu filho, meu Deus, que recompensa, Senhor, meu Deus, ele não para, meu Deus do céu, é isso e aquilo. Queridos, tenha certeza que Deus, como eu posso falar, né? Mas herança é algo que um pai deixa para um filho, né? Herança é algo que a gente prepara. Eu quero, quando eu morrer, com 130 anos, e a Luciana com 131, eu quero ir antes. Mas, queridos, porque eu não saberia viver sem minha família, sem minha esposa. Mas, queridos, então eu quero ir antes. Mas, certamente, eu me preparo para deixar algo para meus filhos. Eu quero, assim como meu pai deixará algo para mim, eu espero, né? Eu quero deixar para os meus filhos. Amém? Quero deixar para os meus filhos. Se eu puder mitigar ao máximo o trabalho dos meus filhos nesta terra, assim eu farei. Ah, pastor, isso é mimar. Não é mimar, não, queridos. Amém? Herança é bênção você deixar para os seus filhos. Amém? Pastor, não tenho nem para mim, como é que eu vou deixar para os meus filhos? Queridos, viva a sua vida com Deus, amém? Deus vai te dar o que é perfeito, tenha certeza disso, amém? Então essa herança que nós lutamos para deixar para os nossos filhos, o pai lutou também. O pai lutou. Essa herança é uma bênção que Deus te deu, uma bênção, amém? Então, administre da melhor forma possível, em nome de Jesus, amém? Fruto do ventre, seu galardão. Aí o versículo 4 começa: como flechas na mão do... Quem é o guerreiro aqui? Quem é o guerreiro, queridos? É o pai, a mãe, né? Como flechas na mão do guerreiro. É você pai, você mãe, pais, né? Os filhos são flechas na mão dos pais, na mão do guerreiro, na mão do arqueiro. Primeira coisa que me chama a atenção, queridos, é que o arqueiro, o guerreiro, ele trabalhou para isso, não é verdade? Ele estudou para isso, ele se preparou para isso. Ele teve uma expertise, ele sabe o que é lançar uma flecha. Ele é um arqueiro, ele é um guerreiro, ele está com flechas na sua bagagem, tem guardado flechas. Ele é um arqueiro, ele conhece o ofício, ok? Mas tem que lançar as flechas, queridos. Não basta eu conhecer, não basta eu ser bom naquilo que eu tenho como teoria. Tem que praticar. Tem que praticar. E o que me chama a atenção quando eu vejo a flecha, eu quero falar um pouquinho sobre essa flecha. Flecha, entenda, meus amados, é seu filho, tá bom? Você, esse pai,
onde você vai lançar essas flechas, e essas flechas são seus filhos. Interessante que flecha, principalmente naquela época, ok? Denota o quê? Guerra. Denota guerra. Ou seja, o arqueiro, o pai, ele está em meio a uma guerra. Efésios capítulo 6 fala que a nossa milícia, a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Nós estamos em guerra, uma guerra espiritual. Amém? Então a primeira coisa que eu vejo flechas, eu vejo uma motivação para elas. Estamos em guerra. Amém, igreja? Estamos em guerra. Flecha para guerra. Eu preciso lançar meus filhos nesta guerra. Meus filhos precisam entrar nessa guerra espiritual. Eles precisam entender o que é batalha espiritual, o que é luta espiritual. Eles são essas flechas que eu vou lançar. Primeiro, guerra. Segundo, queridos, quando você lança uma flecha, você tem um alvo, você tem uma direção, não tem? Tem uma força exata para colocar, tem uma direção, tem um alvo. O nosso alvo não é o vizinho, o alvo não é quem fez mal contra nós, o nosso alvo também não são os demônios, nosso alvo é Jesus Cristo de Nazaré. Nessa guerra eu quero acertar Jesus. Ele é o meu alvo, ele é meu fundamento. Se eu acertar o alvo, tenha certeza, queridos, toda batalha espiritual eu vou vencer. Filipenses capítulo 3 diz que nosso alvo é Jesus. Esse alvo que nós buscamos. Eu quero lançar meus filhos em direção de Jesus. Amém? Glória a Deus. Outro terceiro ponto, terceira motivação da flecha. A flecha é uma arma de longa distância, né? Ninguém luta um embate corpo a corpo com uma flecha. Obviamente, a flecha é para alcançar longas distâncias e acertar alvos que estão longe de você. Não é isso? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Queridos, seu filho, que essa flecha, eu quero lançar longe. Desde já, quando eles nasceram, eu estou lançando flechas. Para daqui a 20, 30 anos, eles conquistarem aquilo que eu sonhei há 20, 30 anos atrás. Nossos filhos lançam e nós já estamos projetando coisas lá para o futuro. Nossos filhos começam a crescer e a gente já fica se preparando para que no casamento que virá, na formação que ele terá, são flechas que você está jogando longa distância. São plantios que você está fazendo agora para colher muito tempo depois. São flechas que eu estou lançando a uma distância enorme de hoje, mas eu estou preparando meus filhos para que um dia eles venham a desfrutar do meu lançar de flecha. Amém, meus amados? Então nossos filhos estão sendo lançados, queridos, porque para campos e momentos tão longe aparentemente nesse início, mas que um dia eles vão desfrutar. Tenho que preparar meus filhos, amém, para o futuro, em nome de Jesus, como flecha na mão do arqueiro. Amém, igreja? Glória a Deus. Mas o que me chama a atenção também, e aí eu quero falar sobre alguns atributos da flecha. Interessante que a flecha, queridos, ela, para ser uma boa flecha, para ela atingir o alvo, para que seu filho venha atingir o alvo, a flecha ela tem que ser leve e não pesada. Flecha muito pesada, obviamente, ela não vai alcançar distâncias longas. Ela tem que ser leve e não pesada, ok, gente? Então, quando alguém vai fazer uma flecha, como um arqueiro vai preparar sua flecha, ele pega uma madeira, obviamente, e ele vai moldando, ele vai lapidando aquela madeira até chegar numa espessura correta, num peso bom para que ela possa alcançar. Ela tem que ser leve e não pesada. Quando eu vejo isso, queridos, sobre os nossos filhos, pastor, o senhor está dizendo que nossos filhos não têm que ser leves, não podem ser gordinhos, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando, queridos, que nós temos que ser moldados por Deus. Assim como a madeira é moldada para ser leve, para que essa flecha alcance uma distância longa, da mesma forma os nossos filhos precisam ser moldados. Amém? Como diz Mateus 11, 28, quando diz que o fardo de Jesus é leve, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então nossos filhos precisam ser moldados, tirando todo esse peso que a vida traz. Nossos filhos são moldados por Cristo Jesus, dia após dia, e nós fazemos parte de moldar os nossos filhos, com a disciplina, com a direção, com a orientação, com um correto andar, com um correto pensar sobre os nossos filhos. Nós vamos moldando eles para que eles possam alcançar realmente distâncias longas.
E aí você ensina, você está ao lado deles, você participa. Você não é apenas o teórico, não é apenas o arqueiro, você participa. Você pega na flecha, você pega no arco, você que lança. Amém? Você não é apenas o ouvinte ou o entendido, você é quem pratica. Amém, meus amados? Você, pai, mãe, você é aquele que pratica. Essas flechas são seus filhos e eles precisam alcançar alvos longínquos. Isso, para que isso aconteça, essa madeira tem que ser leve. Teu filho tem que ser moldado por Deus, trabalhado por Deus. Permita que ele seja trabalhado por Deus. Amém, queridos? Eu tenho certeza que os pais, obviamente, são fundamentais nessa tarefa, nessa árdua tarefa de trazer lapidar os filhos nesta terra, dia após dia, para que venham alcançar altos voos, e nossos filhos alcançarão em nome de Jesus, amém? Não desista de trabalhar nessa flecha, não desista de moldar essa flecha segundo Cristo Jesus, porque certamente vai alcançar altos voos em nome de Jesus, amém? Interessante também da flecha, queridos, que ela precisa ter uma aerodinâmica perfeita. Para ela alcançar altos lugares longínquos, ela precisa ter uma aerodinâmica perfeita. Pastor, o que faz uma flecha ter uma aerodinâmica perfeita? Queridos, é a ponta dela ser bem afiada. A ponta da flecha ser bem polida. Quanto mais polida, mais ela quebra o vento. Mais ela vai quebrando o vento contrário. Quanto mais polida a flecha, quanto mais polido for a sua ponta, mais rápida ela vai, mais lugares longínquos ela alcança, porque ela vai furando o vento. Ela vai furando o vento. Isso me chama a atenção, porque Isaías 49, versículo 2, diz que nós somos como flechas polidas. Deus vai nos moldando, vai nos limpando. O polir de Deus, como flecha que nós somos, para que alcancemos lugares distantes. Assim, da mesma forma, um arqueiro, ele tem que polir a ponta da sua flecha, para que essa flecha consiga romper com mais facilidade a força do vento contrário. Pastor, o que o Senhor está querendo falar com isso? Queridos, certamente nós passaremos por aflições, certamente nossos filhos passarão por dificuldades, certamente ventos contrários virão, certamente coisas não agradáveis virão sobre os nossos filhos, mas se eles estiverem com a ponta da flecha bem polida, eles vão romper as tempestades da vida. Amém, meus amados? Então, saiba que o seu polir da ponta da flecha, o seu polir do seu filho, vai fazer com que muitas tempestades, muitos ventos contrários não encontrem barreira sobre seus filhos, em nome de Jesus, amém? Não é fácil? Obviamente não é fácil, queridos. Polir a ponta da agulha não é fácil. Polir os nossos filhos, educá-los, não é fácil, mas a Bíblia nos ensina Provérbios 22, versículo 6, ensina a criança no caminho que deve, e mesmo mais velha, não se desviará, amém? Então são flechas que nós lançamos a longa distância, e mesmo quando eles forem mais velhos, não se desviarão, amém? Porque a nossa arma é lançá-los para que eles venham alcançar sonhos maiores, amém? Então a flecha precisa ser polida, a sua ponta, para que ela possa romper, queridos, a barreira do vento e ela consiga chegar o mais longe possível. Certamente muitos ventos contrários virão sobre os nossos filhos, mas nós estamos polindo-os para que eles possam alcançar lugares maiores. Amém, igreja? Glória a Deus. Não é fácil, com certeza. Terceira característica da flecha que me chama a atenção, queridos, a flecha ela não pode ser essa madeira que ela é feita, que ela é totalmente trabalhada, totalmente feita pelo arqueiro. Importante da flecha é que essa madeira não pode ser maleável, não pode ser flexível, ela tem que ser dura, para que ela possa alcançar lugares longes. Assim somos nós, queridos, nossos filhos precisam aprender a permanecer, serem firmes, amém? Nós lançamos nossos filhos como flechas que têm uma firmeza,
A flecha flexível, ela perde velocidade. A flecha, quanto mais dura for a madeira, mais longe ela chega. Quanto mais firme eu for, quanto mais firme formos com os nossos filhos, sempre com amor, obviamente, mas não negociando santidade, cada vez mais educando-os, ensinando-os e incentivando-os a caminhar com Cristo, mais firmes eles estarão. Tiago capítulo 1 vai deixar bem claro, temos que permanecer em fé. Quando eu vejo essa madeira firme, eu vejo de permanência. Nossos filhos vão permanecer. Não são flexíveis, não são, uma hora bom, uma hora vão longe, outra hora vai muito perto. Não, a madeira é firme. Não, eu os criei para terem permanência, para serem firmes com Deus, para alcançarem lugares altos, e assim serão, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E o texto continua. Como flecha na mão do... A flecha está na mão de quem, queridos? Está na tua mão, amém? Não está na mão da professora da escola, que faz muito bem, graças a Deus, nós agradecemos a professora. Não está na mão da igreja. A igreja vai fazer o máximo para educar seu filho, mas não está na mão da igreja. Não está na mão dos professores do Geração Vida. A flecha não está na mão, a flecha está na mão do pai e da mãe. Você é o arqueiro. Você é o arqueiro. Você concorda comigo que conforme eu mais puxo a corda, mais longe vai a flecha? Você concorda comigo, queridos? Você concorda que quanto mais eu puxar, mais força, mais a flecha vai chegar longe? Você concorda que depende de mim? Você concorda que depende do arqueiro alcançar, direcionar, dar a direção certa, qual o alvo que quer atingir e a força que ele vai dar? É contigo, meu amado. É com cada um de nós, homens e mulheres, pais que aqui estão presentes. Essa flecha está na nossa mão. Somos nós que iremos lançá-la na direção que estivermos atentos e na força que nós temos. Amém? Então que Deus nos dê força, que Deus nos alimente, nos encoraje a lançar essas flechas em nome de Jesus. Amém? E o versículo 5 diz: feliz o homem que enche deles a sua aljava, né? É o porta-flecha, né? Então a bolsa que o arqueiro levava nas suas costas e ali colocava as suas flechas. Feliz o homem que enche delas a sua aljava, ou seja, feliz o homem que tem 30 filhos, né? Olha aí, um encorajamento para você ter 30, 40 filhos. Claro que não é isso, né, queridos? Lembre-se que quem lança a flecha é você. Se você tiver força para ter 30, vai em frente. Vai conseguir lançar as 30? Ah, pastor, estou malhando, estou conseguindo. Então, depende, obviamente, da tua estrutura. Obviamente, amém, queridos? Então, feliz o homem que enche delas a sua aljava. Mas certo é, queridos, filhos é felicidade. Filhos é felicidade. Filhos é um mover diferente. Filho é renovo para o casamento. Filho é um novo momento na história do casal. Filho, Deus faz tudo perfeito na hora certa, queridos. Então, Deus sabe o momento do casal. Deus sabe o momento em que enviará os filhos. Mas a nossa aljava, quando eles ali estão, queridos, certamente, como o texto diz, feliz o homem que enche deles essa aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos. Interessante, né, queridos? Feliz o homem que tem filhos, ok? E quando eu falo de filhos, queridos, eu não falo apenas filhos de sangue, ok? Felicidade quando você adota um filho. Felicidade quando você espiritualmente adota uma pessoa para cuidar. Tem várias formas, amém? De você se tornar pai e mãe. Eu não estou limitando ela apenas à concepção natural, ok? Sanguínea, não. Mas o que me chama a atenção é que feliz é um homem, ele não vai ser envergonhado. O que eu espero dos meus filhos, queridos? Que eles cuidem de mim. Que a Bíblia diz, quando pleitear com os inimigos à porta. Bom, queridos, já quando a sua família cresce, né? Bom quando você tem pessoas ao seu lado, filhos, companheiros, que vão estar contigo até a sua partida. Eles vão pleitear contigo à porta. Eles vão te defender junto à porta. Tua família vai estar unida junta. Pastor, minha família é toda quebrada. Eu sei que é assim, não que eu saiba, ok? Pastor, minha família não é unida.
queridos, oramos para que ela seja unida. Amém? Oramos para que ela seja unida. Oramos para que haja unidade. Oramos para que nossos filhos sejam nossos defensores amanhã. Estamos lançando flechas que amanhã eles estarão à porta, nos ajudando contra os inimigos. Não seremos envergonhados, felizes por nossa aljava estar ali com os nossos filhos, porque eles também serão proteção futura para cada um de nós. Então, queridos, tudo depende de mim, de você, do homem, do lançar dessa flecha, da força, da direção, do alvo que você tem, pai, mãe, como para a sua vida espiritual. E nós lançamos essas flechas, leves, sem peso. Tira o peso das costas dos seus filhos, amém? Apresente Cristo para eles. O peso sai, o peso é o melhor, o fardo se torna leve, amém? Fardo se torna leve, o jugo suave. Essa flecha vai mais longe, porque você tirou o peso, porque Cristo levou o peso do seu filho. Traumas, às vezes trazemos traumas, dificuldades, situações que nos constrangeram no passado, traumas da vida, tantos traumas que nós trazemos. Cristo Jesus levou todas elas na cruz, em nome de Jesus. Tira o peso dessa flecha, tira o peso dessa flecha. Não deixe polir a ponta da flecha, porque é ela que vai romper as tempestades da vida. Seu filho vai romper as dificuldades com base no ensino que foi dado por ti, pai, em casa, aos seus filhos, com base nas escrituras bíblicas. Quando você traz seu filho para a igreja, você está polindo a ponta da flecha. Quanto mais você traz seu filho para a casa de Deus, mais polida se torna a ponta da flecha. E quanto mais polida, mais quando ela acerta, ela não cai, ela finca. Ela é fincada. E lembre-se, queridos, teu alvo não é o diabo. Teu alvo não é o vizinho, teu alvo é Jesus. Que nossos filhos alcancem o alvo que é Jesus. E ponta polida, fincada fica no alvo. Fincado em Cristo Jesus, não sai. Não sai. Madeira dura permanece. Madeira que permaneceu. Madeira no qual os pais educaram seus filhos a sustentar as dificuldades, a suplantar as dificuldades, a superar as dificuldades, perseverarem. Filhos que veem seus pais perseverarem em meio à luta, em meio à dificuldade. Pais que não escondem dos filhos as dificuldades. É claro que até uma certa idade você não compartilha tudo com seu filho, obviamente. Mas chega uma certa idade, queridos, que é importante seus filhos participarem da família, do seio da família em todos os sentidos. Momentos difíceis e fáceis. Porque isso vai moldá-los. Há uma flecha que vai alcançar longínquos lugares. Amém, meus amados? Eu sou arqueiro, você é arqueiro, nós somos arqueiros, amém? Homens e mulheres, sabemos como deve fazer, mas tem que colocar em prática, tem que puxar a corda, tem que lançar. Tem pais que a gente chama pais super protetores, né? Não querem lançar seus filhos, não querem lançar seus filhos. E queridos, a flecha é para ser lançada, amém? Amém ou não amém? Amém. Quem é pai aqui, diga amém. Quem é mãe, diga amém. Amém. Lancemos nossas flechas, amém, para o alvo que é Cristo Jesus. Estamos em meio a uma guerra, queridos, mas eu lanço hoje para colher amanhã. Lanço desde já para colher amanhã. E que tua aljava venha crescer, tua aljava venha ser preenchida pelos filhos que Deus tem para você. Amém? Que Deus venha alimentar a tua aljava, que Deus venha trabalhar na tua aljava, que Deus venha entenda a aljava aqui, uma analogia a seu ventre, amém? Em nome de Jesus. Talvez tenham mulheres aqui ansiando por engravidar, por terem filhos. Essa é a nossa oração, queridos, amém? Que Deus abra o ventre, que Deus abençoe, que Deus toque no mais profundo, amém? Que a sua aljava venha a ser abençoada em nome de Jesus, e que venhamos nos alegrar muito e muito e muito com os 30 não, né? Mas com os 4, sim, meu Deus, hoje está difícil 2, né? 1, meu, misericórdia, mas que a nossa aljava seja abençoada, amém? Eu oro
pelos ventres aqui, as mulheres que anseiam, sonham por terem filhos, que esse ventre seja tocado em nome de Jesus nesta manhã. Eu oro também pelos homens, ok? Que Deus venha tocar também toda a parte biológica do homem, para que Deus venha abençoar da mesma forma. E nós oramos por aljavas cheias, homens, mulheres felizes, abençoados, amém? E ávidos por lançar flecha. Nossos filhos alcançarão. Meu desejo é que meus filhos alcancem lugares que eu não alcancei. Que meus filhos alcancem sonhos que eu não alcancei. Que meus filhos prosperem, tenham voos muito mais longínquos que os meus. Amém? Que eles venham ser realmente moldados muito mais do que eu fui moldado. Que tenham a ponta muito mais afiada do que a minha. E que venham ficar fincados como nunca em Cristo Jesus. Firmes, plenos na presença de Deus. Amém, meus amados? Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Vamos colocar de pé. Você que puder, abra sua Bíblia, Isaías 49, vai um pouquinho aí na frente. Isaías 49, versículo 2, para encerrar essa ministração. Isaías 49, a partir do versículo 1. Quem achou, diga amém. Isaías logo após, anda um pouquinho, após Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías. Capítulo número 49, versículo 1 diz assim: ouve-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda. Na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua... Olha que lindo, querido. Deus fala que você é uma flecha polida. E Ele o guarda na sua aljava. Deus tem nos guardado. Amém? E mais, Deus tem nos lançado como flecha polida. Se Deus faz assim com cada um de nós, façamos também com os nossos filhos. Amém? Que venhamos a prepará-los cada vez mais e mais para alcançarem altos e longínquos lugares abençoados. Sejam abençoados nossos filhos, que aljavas aqui sejam abençoados, que ventres sejam abençoados nesta manhã. Amém?